Pessoal, eu venho falando há tempo sobre as fontes Q, as fontes L, L, M, que foram utilizadas, segundo as pesquisas, segundo os historiadores e especialistas na crítica textual, que estas fontes precederam o Evangelho de Marcos. Antes a gente achava que o Evangelho de Marcos foi o primeiro. Pois bem, nós temos indícios e evidências de outros documentos que precederam o Evangelho de Marcos, que foram, aliás, serviram de fontes para o Evangelho de Mateus e de Lucas. Confiram o vídeo com quem entende do assunto, o professor Dr. Leonardo Chevitares. Vejam aí. Então, se vocês pegarem Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, Marcos 6, versículos 45 a 52, essas duas histórias marcanas que falam sobre Jesus acalmando tempestade, guardam muitas semelhanças com João, capítulo 6, versículos 16 a 21. Eu não estou falando de coincidência. Estou dizendo que dois autores que nunca se viram, que nunca se conheceram, lançaram mão de uma mesma fonte, de uma mesma documentação, para contar histórias sobre Jesus que envolviam, de um lado, milagres, como Marcos assim as descreve, ou sinais, como João fala, as semeia. Né? Então, Marcos, capítulo 4 e no capítulo 6, ele fala, né, de Jesus acalmando tempestades, e a gente encontra algo parecido lá em João, no capítulo 6 de João. Implica dizer, né, uma primeira documentação que parece já estar disponível para Marcos, que está escrevendo seu evangelho, se durante o conflito entre judeus e romanos, que ocorreu entre 66 a 70, ou, como eu prefiro datar, Marcos está escrevendo seu evangelho entre a primeira metade dos anos 70 do século I. Né? Então, a primeira documentação que é pré-marcana, que já estava disponível, é que Jesus era um homem poderoso, dotado de uma exousia, de um poder do falar, de um poder de curar, de exorcizar, de dominar a natureza. Isso já estava lá. Isso não é uma invenção marcana. Por que não é uma invenção marcana? Porque um autor que não leu Marcos, João, está contando histórias parecidas. Então, isso sugere, isso tem probabilidade de ser, não é, um conjunto de histórias que estavam sendo formuladas sobre Jesus ser um cara extremamente poderoso. E isso a gente diz, é a primeira documentação, ou como vocês gostam, a primeira fonte pré-marcana. O que significa pré-marcana? Se o autor está escrevendo na primeira metade dos anos 70 do século I, para ele poder escrever, essas fontes sobre milagres, sobre sinais, já estavam circulando. Portanto, elas existiam antes do Evangelho de Marcos.